pessoal, começando aí o segundo episódio do nosso programa Muito Além da Beleza e hoje continuamos falando sobre matemática das cores. Você tem dificuldade em misturar, personalizar a cor pro cabelo da sua cliente? Aquele fundo indesejado, como que você pode corrigir e neutralizar? Então vem comigo que essa série tá muito especial. Vem comigo. Então, pessoal, bem-vindos aí a mais um quadro Fora da Caixa. Gente, eu tenho certeza que vai dar um nó e depois a gente vai desfazer esse nó nessa nossa série Matemática das Cores. Então, no primeiro episódio a gente falou um pouquinho sobre entender, o fundo de clareamento, essas nomenclaturas, e eu vi que muitas pessoas não entendem os números, como que funcionam os números. Então, nesse segundo programa eu quero esclarecer para vocês sobre essas nomenclaturas e o que realmente é uma cor e o que é um resultado de cor. Então, para a gente começar a entender o que é cor e o que é resultado de cor, esse segundo programa eu quero tirar essas dúvidas de vocês, tá? Então, não adianta nada eu começar a explicar que você vai usar o baunilha, o doce de leite, o número 38, o número 73, se você não sabe o que esses números representam, concorda comigo? Então, gente, independente de marca, a nomenclatura ela tem que ser universal. Porém, a gente sabe que algumas marcas elas mudam essa nomenclatura. Então, é muito importante você saber e fazer o teste do produto que você trabalha. Se você que está me assistindo não trabalha com Maxline ainda, tá? Mas a Maxline escolheu trabalhar com a nomenclatura universal. Então, os números padrões para poder facilitar aí o seu entendimento. Então, a gente não criou números aqui inventados, não, tá? Como eu disse para vocês no episódio anterior, os nomes de algumas cores são visuais. Então, quando eu falo baunilha, leite de coco, doce de leite, é por causa do meu visual. Mas todos os nossos tonalizantes têm essa nomenclatura, tá? Então, todos eles vêm com o nome, que a gente quis brincar, com esses nomes, porém tem a nomenclatura, tá? Então, quando eu falo de leite de coco, eu tô falando de um 012, de um reflexo 12. O que é o 12? Azul com violeta. Então, eu vou explicar isso para vocês, essa nomenclatura. Então, o que é cor? Nós temos azul, amarelo e vermelho. Parece uma colorimetria básica, mas tem muita gente que não entende sobre isso, tá, gente? Muito profissional fazendo cabelo na sorte, como se fosse aí, se estivesse jogando na Mega Sena ali, que você tem que trocentos os números lá e tem que acertar só 6. Não precisa mais jogar na sorte. É só você ter entendimento disso aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho azul, amarelo e vermelho. Isso aqui origina todo o resto que a gente conhece de cor. Então, por isso que eu falo, realmente não existe baunilha, mas também não existe louro cinza, também não existe louro pérola. O que existe são resultados de cores, tá? Então, quando que eu tenho o azul? Ele vem representado como número 1. Então, geralmente, dentro da composição da minha coloração ou do meu tonalizante, ele vai me dar um resultado de cor cinza. Então, por isso que tem aluno meu que fala, Michele, mas você falou que um é azul, um é cinza. Gente, dentro da cor primária não existe cinza, existe azul, tá? Então, a gente tem os mix cinza, que são ali um produto diferenciado, que é para ter uma concentração de cinza mesmo, de cor cinza. Mas na colorimetria, azul é 1, tá? E aí eu tenho o 3, que é o amarelo, o 6, que é o vermelho. Então, aqui no círculo, ó, você pode observar que ele está numerado. 6 é vermelho, 1 é azul, 3 é amarelo. Essas são as 3 cores que originam todas as outras. E aí, quando eu tenho a junção delas, outros números são criados. Então, quando eu tenho, olha como que você vê que o círculo, eu gosto mais do círculo do que da estrela de Oswald. Por quê? Porque o círculo é mais amplo. Então, a gente não tem só um tipo de verde, só um tipo de amarelo. Então, a estrela de Oswald ela é muito primária. E aqui eu consigo ter mais divisões, tá? Então, quando eu tenho um azul e eu misturo amarelo, eu tenho verde, ok? Porém, se eu tiver mais amarelo do que azul, o que vai acontecer? Eu vou ter um verde mais amarelado, e se eu tiver mais azul do que amarelo, eu vou ter um verde mais azulado. Então aqui, ó, eu tenho uma variação de 3 verdes diferentes. Então, uma das cores que pega muito é o mate. O que é o mate? Peguei lá 2 primárias, na nomenclatura, tá, gente? De coloração, de tonalizante. Peguei lá o amarelo, peguei o azul, e aí eu tenho o 8. Porém, eu vou misturar, ou a marca vai te entregar pronto, uma mistura que é mais azul do que amarelo. Então, vai te entregar um 13, que a nossa cartela da Maxline tem o 13, porque geralmente é uma cor mais fria.
tá? E aí você pode trabalhar o inverso, que é mais dourado do que azul, que seria a mistura do 3 com 1 que é azul. Então você vai ter um mate também. Então a gente pode dar um nome, tem marcas que dão o nome de bege, tá? Nem todo mundo vai usar loiro mate, pode ser loiro bege, e assim vai. Você tem que entender a nomenclatura, tá? Então dentro da Maxline a gente trabalha com a nomenclatura universal. Então a nossa série 13, ela é mate, porque ela é a mistura de azul com amarelo, porém com mais presença de azul, ela é uma série mais fria, tá? Então por isso que ela é 13, porque a gente usou mais azul e menos amarelo. Aí tem gente que vai usar mais amarelo e menos azul, vai dar 31, porque o 3 vem na frente. Sempre que eu usar mais vai vir na frente. Se eu tivesse, por exemplo, uma série 41, o 4, que é o cobre, viria na frente, porque a presença dele é maior, tá? Então por isso que tem o 13 e o 31. São cores mais usadas para descrever o verde, porém o 8 também é o verde na colorimetria universal. Michele, o 8 é pérola, é resultado de cor. Tá? Então, grava isso na sua cabeça, não existe cor pérola. Como que faz o pérola? Então desafio alguém a criar o pérola, não existe. O que existe é você pegar um cabelo amarelo, que está num fundo levemente laranjado, ou um cabelo mais amarelão mesmo, usar uma cor que tenha reflexo mate, ele vai te dar um resultado de loiro pérola. Então, por exemplo, nossa cartela tem um 8.8. Por ele ter esse fundo de pigmento verde, né, o 8 ser o verde, quando eu aplico ele no cabelo amarelo, ele me dá o mate. O pistache também vai me neutralizar. Vai dar algum cabelo verde? Gente, ninguém quer cabelo verde. As cores mates existem para neutralizar residuais laranjas, para esfriar amarelos mais intensos, amarelos levemente alaranjados, mas ninguém faz um loiro mate para ser mate. Diferente de quem faz o loiro pérola. Ele quer aquele resultado do brilho da pérola, aquela coisa perolada, né? Engraçado que eu sempre tô de pérola, hoje eu não tô. Então ele quer aquele tom da pérola, que é uma cor meio que indefinida, tá? Então isso é resultado de cor. Então quando eu falo que eu tenho um loiro pérola, um loiro baunilha, um doce de leite, é tudo a mesma coisa, são resultados. Então, por exemplo, como que eu crio o doce de leite? Quem é mineiro já sabe, quem não é mineiro também já lembra daquela cor, né? Um begezinho amarronzado. Então o que é o marrom? Vermelho, amarelo e azul. Porém, se ele for mais intenso, ele vai me dar um marrom café, um marrom chocolate. Se ele for clareando, ele vai me dar um bege. Então, bege, até em roupa, é da família do marrom. Eu tenho a presença dos 3 pigmentos, são cores neutras. Então, quando eu trabalho com o doce de leite, eu trabalho com o marrom, que é o 7, e o 3. Então, eu vou juntar vermelho, amarelo e azul para criar o tom marrom, né, que é um tom que você já sabe, o marrom, não precisa ilustrar muito, e vou somar com dourado. Olha que legal, então eu tenho um marrom dourado. E aí, se você for lembrar o doce de leite, ele tem esse aspecto, né? Então, num cabelo claro, se eu trabalho um fundo de clareamento muito claro, deixa eu pegar a nossa tabelinha aqui que fica mais fácil. Se eu trabalhar o doce de leite num fundo muito claro, ele vai me dar um doce de leite mais clarinho. Se eu trabalhar num fundo que tem melanina para somar, ele vai me dar um doce de leite mais acobreado, mais amarronzado, mais avermelhado, porque vai somar. Mas ele é um marrom dourado. Tá? Então, todas as nossas cores têm essa nomenclatura. Então, o pistache, por exemplo, ele é o 87. O 8 pra gente é o verde. Então, ele é como se fosse a fruta mesmo. A casquinha do pistache não é bege e por dentro ele não é verde. Então, quando você usa o pistache num fundo residual, por exemplo, 6 e 7, você vai ter a neutralização desse fundo por causa do 8. E o 7 traz a variação do marrom, que é levar esse cabelo pro bege. Estão entendendo, gente? Anota, tá? Aproveita essa série como se fosse uma aula. Então, quando você entende que você precisa saber a cor que tá no seu tonalizante, na sua coloração, e somar com o seu fundo de clareamento, fica muito mais fácil. Então, qual que é a cor revelada em cada coloração? Muito simples, tá tudo aqui, ó. Então, quando eu tenho uma coloração que ela é cobre, ela tem o 4. Vocês vão observar que nós temos a 844, a 744, a 744. E aí, por que às vezes a pessoa fala assim, mas eu usei na minha cliente e ficou vermelho? Porque usou, às vezes, em cima de um cabelo natural 5.0. E aí, aquele 4 que está no nosso tubo vai somar com o vermelho que está aqui. E aí vai te dar um resultado de 746 ou de 764, que é vermelho com laranja. Então, nem sempre você vai ter uma tela branquinha para você pintar. O que seria isso? Você limpar esse cabelo, se eu quero usar uma 7.4, chegar no fundo 7 e aplicar a 7.4. Nem sempre eu faço isso, eu aplico direto no fundo 5. Então eu vou ter a somatória do 5 com o 4, então eu vou ter um cabelo cobre avermelhado. Então não é que a nossa coloração é quente,
qual que é o fundo de cor da coloração? Não é nada disso, é erro na somatória do fundo, tá? Mesma coisa os tonalizantes. Então, se você chega no fundo de clareamento mais claro vai ser o resultado de cor, tá? Então, o reflexo ele não vai mudar. O que vai acontecer é ele somar com a cor do cabelo. Então, vamos lá. Nem sempre a gente vai ter uma tela em branco. Então, falando de tela em branco, é o que eu mostrei no primeiro programa. Se a melanina fosse transparente, eu só literalmente jogasse as cores no cabelo, elas aconteciam como mágica. E aí vem um fator mais importante ainda, gente, que a coloração de cabelo não é como eu vou fazer para vocês aqui, ó. Não é, a coloração de cabelo, ela age através de oxidação. Então você só descobre a cor depois que ela é revelada, né? Então a gente faz isso a vida inteira e esquece que não é um pigmento direto. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. E aí, eu vou simular para vocês aqui, só para vocês entenderem aqui, quando a gente fala da interferência do fundo, tá? Então, no próximo programa, eu quero falar mais sobre o fundo de clareamento, tá? Agora, eu só quero que vocês entendam a interferência dele, tá? Eu vou misturar aqui, depois eu mostro para vocês, ó. Ó, pessoal, então vamos lá. Então, eu vou pegar até uma coloração aqui, ó, pra vocês entenderem a diferença. Então aqui você imagina que é um cabelo na altura de 5.0. Dentro dele tem uma melanina 100% vermelha. Lembra que eu falei pra vocês no programa anterior? Se você não viu, é o episódio anterior a esse, tá? E aqui eu tenho um cabelo que eu teria descolorido ele. Então aqui eu teria um fundo 7, que é um fundo amarelo alaranjado, laranja amarelado, tá? Que é um fundo que tá muito mais claro que um fundo 5. E aí eu vou lá e pego a minha coloração. Por que eu tô falando de coloração, gente? Porque é um erro muito frequente, tá? Então eu vou lá e vou pegar minha 844, minha 744, meu reflexo aí, minha nuance cobre. E olha a diferença, eu vou aplicar aqui. Eu vou até trocar o pincel para não interferir, tá, gente? Ó. Olha, eu tô vendo cobre, vocês estão vendo laranja? Marina Rui Barbosa, sonho. Fundo correto. Vou pegar o laranja aqui, a mesma cor. Michele, essa coloração da Maxane é muito vermelha. Eu apliquei na minha cliente, a dona Maria veio aqui e saiu com o cabelo vermelho. Você levou em consideração o fundo? Então aqui é um cabelo na altura de 7, ou natural, ou feito a limpeza de fundo de clareamento. E aqui é um cabelo na altura de 5. Eu usei o mesmo tubo. Então, viu a questão? Você entendendo a nomenclatura, você tem que saber ainda usá-la. Então, olha que interessante. Aqui eu apliquei uma 744, uma 74, porque quando o número está duplicado, me conota intensidade, mas ele não pode ser vermelho. Então, 744 é um laranja intenso. O 844 é intenso, tá? Mas ele não pode ser vermelho. O que faz ele ser vermelho? O fundo de clareamento, tá? Então, o que às vezes a pessoa fala, mas eu passei e ficou vermelho. A primeira pergunta que eu faço, qual que é a altura de tom que estava esse cabelo? Ele estava 5, eu não descolori, eu não limpei, eu apliquei direto. Eu apliquei no fundo 7. Eu apliquei uma loira, ficou louro, não ficou laranja. Então tudo isso interfere. E aí, quando eu conheço a matemática das cores, eu sei que num cabelo 5, ele é fundo vermelho. E como que eu faço laranja, gente? É a mistura de quais cores primárias? Para eu fazer um laranja, eu preciso do vermelho e do amarelo. Se o cabelo da minha cliente já tem vermelho, por isso que vocês veem muito eu usar 73 com 74, 83 com 84, 83 com 844. Então, se a minha cliente já tem vermelho na melanina dela, o que eu vou ter que fazer? Usar uma coloração com amarelo. Então, eu vou usar um amarelo para chegar num cobre, que aí eu vou somar, tá mudando a cor aí, que eu não tô nem vendo, espero que esteja. Aqui, por que eu tô fazendo com tinta guache, gente, não com cabelo? Porque senão a gente ficar 40 minutos aqui para mostrar um resultado para vocês, tá? Então, faça essa experiência no seu salão. Olha como que eu já consegui. Aqui vai ficar meio salmão, porque é tinta guache, né, gente? Não vai ficar o laranja que ficaria no cabelo. Então, há uma mistura aqui na tinta só para vocês entenderem como que funciona. Então, quando eu quero um cobre e eu não vou limpar o fundo da minha cliente, eu tenho que considerar o fundo de clareamento dela, por exemplo, olha a diferença de resultado. Deu pra ver? Então aqui é como se eu tivesse usado 7,3 com 7,4. E aí a proporção? Aí a proporção poderia ser mais 7,3 do que 7,4. Tem clientes que eu uso só o 7,3 e chego no 7,4. Porque é aquele cabelo que eu já fiz o teste de cor, que é o teste de mecha, e eu sei que ele tem muita melanina vermelha. Então nem sempre a cor que você vai aplicar é o resultado. Às vezes a cliente escolhe um 7,4 na tabela, vou mostrar para vocês, e você vai fazer 7,3 com 7,4.
para chegar no resultado de 7,4, tá? Então, deixa eu mostrar na tabela aqui para ficar bem claro para quem tá olhando, ó. Então, esse seria o 7,4. Viu que a tinta guache só para ilustrar? Então, muitas vezes a cliente quer essa cor e ela tem uma base 6, uma base 5. Se eu não fizer a limpeza de cor nela e aplicar essa cor direta, ele vai ficar avermelhado. Então, eu teria que usar o amarelo junto. Por quê? Eu sei que no fundo desse cabelo tem vermelho. Porque eu entendo de fundo de clareamento. Então, essa tabelinha, gente, é muito fácil, né? Eu até deixo ela no Instagram lá, tem nos meus posts lá, você pode baixar essa tabelinha. E aí, comenta pra mim aqui se você quiser também, eu te mando o link, você baixa essa tabelinha de fundo de clareamento, porque é muito fácil. Você entender o fundo de clareamento e a somatória, como eu disse pra vocês, não precisa ficar julgando na loteria, você já sabe e já consegue fazer a mistura certa. Então a gente tem que entender as nomenclaturas, o que são as cores de fato e o que são resultados de cores, tá? Então nesse programa eu quis deixar claro isso, que o que faz realmente a cor acontecer é você entender a nomenclatura. Tem dúvida ainda? Comenta aqui pra mim, porque o próximo episódio eu vou esclarecer as suas dúvidas, tá? Tem uma live salva no meu Instagram também, tem outros conteúdos que você pode acessar, tá bom? E aí eu vou tirando a dúvida de vocês, não só aqui, mas por outros canais também. Então hoje eu queria falar pra vocês isso, como que você entende essa nomenclatura, o que de fato são as cores e o que são resultado de cor. Então por isso que o baunilha existe, o champanhe existe, o pérola existe, o ruivo marinho Rui Barbosa existe, por quê? São resultados de cor, é aquilo que o nosso olho consegue ver. Então, isso são resultados de cor, aquilo que eu estou vendo, né? E aí, o que a nomenclatura diz é só uma matemática para a gente conseguir acertar no tom. Então, na próxima, eu ia falar próxima aula, mas o próximo episódio, que está sendo uma aula, vamos falar aí mais sobre essas misturas, sobre fundo de clareamento, tá bom? Olá pessoal, bem-vindos a mais um Michele Responde. Gente, hoje eu não vou responder a dúvida de vocês não, tá? O quadro chama Michele Responde, mas é para eu interagir com vocês e ler aqui no programa o comentário de vocês, responder a dúvida de vocês. E aí tem duas pessoas que sempre estão aqui comigo, é a Camila Lopes, ela comentou pra mim que ela mora em Belém do Pará. Então, gente, queria mandar um beijo enorme pra Belém, saudade. Meu primeiro evento pela Maxline foi em Belém do Pará. Eu já tô com saudade, ainda não consegui voltar por causa da pandemia, espero voltar em breve. Então, Camila Lopes, beijo grande pra você, pra todos os profissionais de Belém do Pará. E aproveitando, gente, comenta pra mim a sua cidade, de onde você é, pra eu saber onde que o nosso Muito Além da Beleza está chegando, tá? Então, eu queria mandar um beijo também pra Vanessa de Oliveira, que ela comentou que sou de Divinópolis. Então, eu sempre pergunto aqui no decorrer do programa qual a sua cidade. Então, comenta pra mim aqui de onde você é e aonde está chegando aí o nosso programa Muito Além da Beleza, tá? Então, Vanessa, grande beijo pra você. Gente, tem um tempão que eu faço evento em Divinópolis, eu precisando fazer. Já tem seguidor da Maxline? Pede um evento comigo que eu vou até você. Então, ó, beijo pra Vanessa e pra todo mundo de Divinópolis. E vou ler um último comentário aqui, que é da Aline América, que tá sempre com a gente aqui também. E ela colocou assim na nossa série Progressivos e muito mais. Que bênção, Michele. Você sempre arrasa. Obrigada a você pelo carinho, tá, Aline? Pela participação sempre aqui com a gente. Então, esse Michele Responde, eu quero te incentivar a interagir comigo aqui no programa, deixar a sua cidade, de onde você é e, claro, o que você quer ver aqui no programa. Então, fico muito feliz com o comentário de todos vocês, com a participação de vocês. E aí, você já me conhece e, através dos comentários, é uma forma de eu conhecer vocês. Então, não perde tempo e comenta aqui no nosso vídeo aqui embaixo, ó. Beijo e até o nosso próximo Michele Responde. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um programa Muito Além da Beleza. Mas calma que só tá começando aí a nossa série, isso mesmo. E para fechar o dia, né, a nossa noite, na verdade, vamos citar mais uma frase de uma mulher, né? Lembrando que eu tirei o mês de outubro todinho para homenagear essas mulheres aí que fizeram toda a diferença e que têm frases incríveis e que nos inspiram muito. Então vamos lá, vou ler porque é um pouquinho grande essa frase. Não ame pela beleza, pois ela um dia acaba. Não ame por admiração, pois um dia você pode se decepcionar. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação. Então, gente, apesar de estarmos falando sempre de beleza, nunca se esqueça que o nosso programa vai muito além da beleza. E a frase que eu quero trazer para vocês hoje é isso: ame, independente de qualquer outra coisa, porque um amor sem explicação nunca pode acabar. Então essa frase é de alguém que amou muito e nos inspirou muito a amar sem explicação, sem limites e não importar apenas com a beleza. Por isso que o nosso programa chama Muito Além da Beleza. Então te espero segunda-feira às 19 horas aqui no Maxline TV.